Emmanuel. Emanuel, meu nome é John Bosco. Eu sou de Camarões. Estou aqui para testemunhar a bondade de Deus em minha vida. Eu venho de um útero que deu à luz 11 vezes. E eu sou o 11º filho. É triste dizer que meus outros irmãos estão mortos, incluindo os meus pais. Chegou um momento em que eu ainda era muito novo e eu estava sofrendo de um problema dental. E um vizinho me aconselhou a colocar tabaco, que é o rapé. E que se eu colocasse rapé lá, resolveria o problema. Então eu peguei e ao usar eu comecei a me sentir tonto. E no dia seguinte, eu gostei da coisa. Comecei a usar o tabaco por 19 anos. Eu fui a Gana para realizar um programa de emergência na Universidade Marítima de lá. E eu continuava a usar o tabaco. De noite não podia ir dormir sem usar tabaco. Eu até me levantava às 11 ou à meia-noite e passava pelo cemitério, porque onde eu ficava tinha um cemitério bem perto do local. Eu podia passar por lá à meia-noite, 11 horas da noite, e eu ia e sabia que eles vendiam, porque em Gana eles chamavam isso de assala, enquanto aqui eles chamamos de rapé. Eu estava vivendo uma vida desagradável. Eu saía, eu era mulherengo e fazia certas coisas. E chegou um dia que eu comecei a vomitar sangue. Eu fiquei tão doente até ficar muito magro. Eu me esforcei para vir de Gana até aqui na Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Pela graça de Deus, eu participei de um culto na igreja e em um determinado domingo. Antes disso, fazia 2 meses que eu não ia ao banheiro porque eu estava doente. Mas eu estava comendo, era como se todo o meu sistema estivesse bloqueado. E naquele culto de domingo, na parte final, enquanto a oração em massa estava acontecendo, foi como se eu tivesse recebido um tapa muito forte no meu estômago. Me dobrei de dor. Então eu fiquei apertado. Corri para o banheiro no andar de cima e eu me lembro muito bem. Eu estava expelindo sangue e fezes. E depois disso eu voltei. E pela graça de Deus, eu tinha a água da unção comigo. No caminho de volta para onde eu passei a noite, no estacionamento do ônibus, eu tinha um lugar onde eu costumava passar a noite, em uma caixa no chão. E depois disso, no meu caminho eu tinha a minha água da unção. Eu não conseguia achar minha água da unção quando eu queria usar em mim. Ela tinha desaparecido, eu não sei como. Eu disse a mim mesmo, oh, Deus não quer que eu viva mais. Alguém me viu na parte de trás e me levou para o hospital. Então, eu fui diagnosticado com uma úlcera gástrica. Úlcera gástrica crônica e tuberculose. Eles disseram que isso era a causa de eu estar vomitando sangue. Eu disse ao homem que eu ia voltar para Camarões. Eu implorei a um motociclista que me ajudou, me dando uma carona até chegar a Calabar. Eu conheci uma certa senhora da Igreja Sinagoga de Todas as Nações, e ela também é de Camarões. Eu implorei a ela que me desse uma passagem, porque o meu destino também era Camarões, mas eu não tinha dinheiro comigo que me levaria para Camarões. E eu disse, por favor, me ajude e pague minha passagem. Quando chegarmos, eu vou ligar para um amigo que lhe dará o dinheiro. A senhora disse que eu deveria dar a ela o número desse amigo. Ela ligou para o meu amigo e ele confirmou. Só depois eu percebi que a senhora me abandonou e entrou no navio. Eu estava ali sozinho, chorando com dor e fome.
E eu vi uma amiga que trabalhava no navio e ela me perguntou, Bosco, qual é o seu problema? Eu disse, eu não sei, eu estou morrendo. Ela me levou ao gerente do navio e implorou que ele pudesse me ajudar. Foi quando eles me emitiram um bilhete e eu entrei no navio. Ao chegar em Camarões, eu comecei a ouvir em todos os lugares que havia morrido. E eu fiquei surpreso. Naquele mesmo dia eu cheguei e eu dormi. E no meu sonho eu vi o profeta TB Joshua. Atualmente eu tenho assistido a Emmanuel TV porque eu sou um espectador atento. E eu vi o profeta TB Joshua em meu sonho. O profeta TB Joshua colocou sua mão sobre minha cabeça. Eu nunca tinha caído na unção, mas naquele sonho eu caí. Eu tentei levantar, mas não consegui. Ele me pediu para levantar, e foi quando eu consegui me levantar. E na manhã seguinte eu percebi que eu estava muito forte. A única coisa que eu poderia indicar que eu estava doente era que eu estava magro. Desde então, eu comecei a me levantar e eu fui de novo ao hospital para um check-up, porque eu me sentia muito bem. E eu fui ao hospital e eles diagnosticaram que eu não tinha mais nenhum problema. Eles disseram que eu estava bem, eu não estava doente de tuberculose ou úlcera gástrica. E realmente, depois que o resultado médico saiu, que eu não tinha mais tuberculose ou úlcera gástrica, a partir de então comecei a ler a Bíblia, porque eu não tinha outra opção senão correr para Deus. Aquela era a minha última opção e Ele me salvou. Eu vim estudando a Bíblia gradualmente, vez após vez. Antes disso, eu estava apenas sentado em minha casa num belo dia e eu recebi uma chamada de uma empresa offshore e eles precisavam de mim. Antes disso, eu não tinha um trabalho. E conforme as coisas foram acontecendo, eu recebi essa ligação e eu fui até lá. E eis que me ofereceram um emprego. Um bom emprego e eu estou ganhando um bom salário. E olhando essas coisas, eu queria agradar a Deus e eu não sabia o que fazer. E eu chamei um tatuador e eu disse, por favor, eu preciso ver isso em mim. E eu dei uma palavra e disse, eu quero que você coloque isso nas minhas costas. E ele me perguntou, para quê? Eu disse, isso não é da sua conta, apenas faça. Ele estava esperando que eu fizesse signos, lagartas, cobras, essas coisas. Quando ele percebeu, ele perguntou o que era aquilo. Eu disse, eu quero nas minhas costas, que você escreva, Jesus é o Senhor, TB Joshua é o meu profeta. E é assim que será. E eu disse, apenas faça o que eu lhe pedi para fazer e vá embora. E ele fez isso. Povo de Deus, não havia como eu agradar a Deus ou exercitar minha alegria a não ser fazer aquela tatuagem. Enquanto eu estou falando com você, eu vou te mostrar a tatuagem. E depois de eu colocar essa tatuagem nas minhas costas, eu continuei lendo a Bíblia. Essa é a tatuagem. Estamos vendo o tatuagem que diz, Jesus é o Senhor, TB Joshua é meu profeta. Enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu fui a um certo lugar, no livro de Levíticos 19, 28. Eu percebi que está escrito lá que não devemos tatuar nossos corpos. Eu liguei para meu amigo Collins e disse, cara, olha, o que eu acabei de fazer, eu pensei que estava agradando a Deus. Ao invés disso, eu joguei mais gasolina no fogo. Enquanto estou aqui agora, homem de Deus, foi isso que me trouxe aqui. E eu mandei um e-mail para a sinagoga e eu recebi uma ligação da sinagoga. Sim, ele mandou um e-mail e mostrou a tatuagem. Ele dizia, por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer porque ele já sabia que já estava na cova. E, infelizmente, ele viu o homem de Deus no sonho, colocando a mão sobre ele, e ele acordou. O estômago que estava grande ficou normal e ficou muito forte. A segunda vez que foi ao hospital, e o médico disse, está livre. Ele disse, o que eu posso fazer por esse homem? Eu não quero ir até a Nigéria. O que eu posso fazer? Ele fez uma tatuagem.
O tatuador disse, não, esse não é o tipo de coisa que normalmente colocamos no nosso corpo. Lagarto ou cobra, o que for. Ele disse, não, por favor, coloca isso. Se eu colocar isso, você não poderá remover. Coloca! E o homem fez a tatuagem. É isso que ele está mostrando, povo. Então ele começou a ler a Bíblia. Ele já lia, mas vamos ler de novo. No livro de Levítico, capítulo 19, 28. Você não deve fazer nenhum corte em sua carne para os mortos, nem tatuar nenhuma marca em você. Eu sou o Senhor. Então, depois de ver isso, ele começou a chorar de novo. Que ele estava fazendo isso para adorar a Deus, mas agora ele se encontrou em pecado de novo. O mesmo Deus disse que não deveria fazer isso, mas ele acabou de fazer. Isso significa que a doença vai voltar? É por isso que ele começou a chorar. Quando ele estava chorando, ele disse que ia morrer. Ia morrer, ia morrer. Eu disse, venha. Ok, o Senhor disse, eu sou o Senhor. E o que significa para você? Eu sou o Senhor. Homens santos foram levados pelo Espírito Santo para escrever a palavra que vem de quem? Que vem de Deus. Então vamos ver o próprio Deus. João 4, versículo 24. O Senhor disse, Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, adorem em quê? Em espírito e em verdade. O que isso significa para você? Se Deus é Espírito, e nós que o adoramos, devemos o adorar em espírito e em verdade, dizer que sua fé o agrada. Adorá-lo pela fé. Agora, a Bíblia diz que a fé é uma questão espiritual. Não é uma questão natural. Não é uma questão natural. É uma questão espiritual. Se é uma questão espiritual, quer dizer que a fé é do espírito do homem. A fé é do espírito do homem, não da mente. Não do corpo. Não da sua carne. O que quer que você coloque agora em sua carne, em seu corpo, para glorificá-lo, você está glorificando um Deus que você não conhece. A fé é do espírito do homem, não da mente. Do espírito do homem. Quer dizer, do coração do homem. Não da sua carne ou corpo. O que quer que você coloque em seu corpo, ou coloque em sua carne para o adorar, não. Você quer agradar a um Deus que você não conhece. Porque Ele é Espírito. E devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós dizemos, fé em Deus, fé que vem de Deus, fé de Deus. Se lembre, Deus é Espírito. Agora, veja isso como uma daquelas coisas para seu corpo, não para Deus. Se você vê isso como uma dessas coisas em seu corpo, porque você não pode removê-lo, tornou-se permanente, você não pode remover, não é possível. E se você agora percebe que, isso não é para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo, veja como uma daquelas coisas para seu corpo, não para Deus. Se você vê assim, siga em frente e veja Deus. Está feito. Veja isso como uma daquelas coisas em seu corpo. Sabe, quando você vai fazer maquiagem? Veja isso como uma dessas coisas de maquiagem. Você faz o quê? Rímel, passa batom. Veja isso como uma dessas coisas para si mesmo. Não para Deus. E prossiga para servir a Deus em espírito e em verdade. Mas não veja isso como uma forma de agradar a Deus. Está errado. Você é nascido de novo, você percebe que essa tatuagem no seu corpo não agrada a Deus, porque Deus é Espírito. Faça isso e veja como uma daquelas coisas como você faz.
Você faz o seu cabelo? Você pinta o cabelo? Como uma dessas coisas. Se você ver como uma dessas coisas, agrade a si mesmo e faça por você, tudo bem. Mas, hoje, siga em frente e sirva a Deus. Não deixe isso perturbar você novamente. Não diga, o que eu devo fazer agora? Ok, você realizou aquilo. Você fez isso para agradar a Deus, mas não foi para Deus. Foi para você mesmo. Uma vez que você percebe isso, coloque isso para trás. Apenas deixe isso para trás e continue servindo a Deus. Então, meu irmão, deixa isso para trás. Tudo bem? Desde que você não pode mais remover, deixe isso para trás. Desde que você perceba que, ei, isso não é para agradar a Deus, acabou. Essa foto não tem significado para Deus. Ele não vai ficar contra você. Siga em frente. Siga em frente. Deixe isso para trás. Obrigado, obrigado. Le témoignage de ce jeune homme qui souffrait de la tuberculose et du ulcère gastrique. Il a dit qu'il a eu l'homme de Dieu dans son rêve qui est venu prier pour lui et depuis il est devenu fort. Il est retourné à l'hôpital, il a été diagnostiqué qu'il n'avait plus de gastrite ni d'ulcère, il n'avait plus aucun problème de tuberculose. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire pour remercier le Seigneur. Il s'est fait tatouer le dos en disant le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et prophète Tibi Joshua est mon prophète. Et maintenant, après avoir lu le livre de Lévitique, il a dit qu'il a réalisé qu'il ne devait pas tatouer son corps mais qu'il était trop tard, il ne savait plus quoi faire. Mais l'homme de Dieu lui a dit que si tu l'as fait juste pour plaire à Dieu, cela est un problème. Mais si maintenant tu mets ça derrière toi et que tu focalises sur Dieu, oublie cela, c'est juste le corps. La foi est une chose de cœur. Escuchamos a ese hombre que fue tan agradecido después de recibir su milagro de sanidad, después de recibir oración de profeta Tibi Joshua en el Señor, hizo un tatuaje en su espalda diciendo, Jesús es el Señor, profeta Tibi Joshua es mi profeta. Pero cuando leo la Biblia de Levítico, que era un pecado tener tatuaje en su cuerpo, vino aquí para preguntar a Dios su opinión. El profeta Tibi Joshua ha dicho que es una de esas cosas, pues que Dios es espíritu y debemos servir a Dios en espíritu y verdad. Es solamente una de esas cosas en su cuerpo y debería servir a Dios en espíritu y verdad. Espectadores de todo mundo, mais uma vez, para todos aqueles que pensam que fazendo isso para glorificar a Deus, uma tatuagem, talvez Jesus é amor, Jesus é Senhor, isso, aquilo, qualquer lugar que você colocar Jesus, se lembre, Deus é Espírito. E desde que você perceba agora que Deus é Espírito, e a fé é o Espírito do homem, e não a carne do homem, deixa para trás. Prossiga, deixe isso para trás. Siga em frente e adora a Deus em espírito. Não deixe isso te incomodar. Você fez uma tatuagem e... eu espero que essas coisas não. Não, acabou. E no mesmo dia você pode ter um momento, dobrar seu joelho e dizer perdão. Pedir perdão a Deus e Ele perdoará você. E aqueles que fizeram isso, talvez uma cobra, coisas como uma cobra, um leão... qualquer coisa que você projetou em seu corpo, no mesmo dia, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador em espírito e em verdade, qualquer coisa que você colocou em seu corpo não tem mais significado. Siga em frente. Isso não é só com você. Tudo em você aceitou Jesus. Desde suas propriedades, tudo aceitou Jesus. Mas as pessoas veem a cobra ou qualquer coisa em seu corpo. Não se importe com isso. Tenha tempo para explicar a elas. Sim, eu aceitei Jesus em espírito e em verdade. Então, o que você está vendo não tem mais nenhum significado, porque você não pode remover. Isso não é possível. Então, fique em paz. Não comece a ir em tratamento, histórias ou cirurgias. Você é nascido de novo e não precisa. Você não quer que as pessoas vejam sua vida. Isso é armadilha de Satanás. Diga ao seu vizinho, isso é armadilha de Satanás. Estou dizendo, é armadilha de Satanás. Alguém diz, você deve fazer uma cirurgia, uma operação para remover. Eu leio muitos livros que as pessoas vão para a cirurgia para nascerem de novo, mas não querem que as pessoas vejam isso. Essas coisas são armadilhas de Satanás. Então tome tempo para explicar. Deixe que as pessoas saibam, hey, mesmo aquelas que não são capazes de colocar a tatuagem em seu corpo, não têm tatuagem, eles também são escravos antes de serem libertos. Ok? Então, por favor, deixe isso para trás e siga em frente. Comme vous venez de le dire, que Dieu est esprit, la foi est une chose de l'esprit et du cœur de l'homme. Si vous savez Dieu en esprit, en vérité, oubliez tout ce qui est sur votre chair, car votre chair ne sert pas Dieu. Povo de Deus, hoje quando nós vimos o homem sábio e o profeta Tibi Joshua expulsando demônios de seres humanos, vemos isso como um filme
ou um cinema moderno, se eu posso colocar dessa forma. Não queremos saber o que dá aos demônios autoridade de usar corpos humanos para atormentar as pessoas. Se você voltar para o livro de Eclesiastes 12, 13 e 14, você vai perceber que a única razão para Deus ter criado a humanidade era para agradar a Ele e viver para a sua glória, não para nós mesmos. Se formos contrários, vamos abrir a porta para os demônios entrarem. Então, por favor, fique alerta. Obrigado, obrigado. Vocês ouviram o que ele tentou dizer? Se você fez ou tiver feito alguma coisa, talvez uma tatuagem, e agora você está aceitando Jesus porque algum deles pregaram hoje. Vamos. Quando uma pessoa tem tatuagem, uma cobra ou qualquer coisa, e não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe-os saber que eles devem aceitá-lo em verdade e em espírito. E uma vez que você fizer isso, seja o que for que você colocou em seu corpo, é anulado. Então, você não precisa fazer uma cirurgia para começar a remover, porque isso é uma armadilha de Satanás. Isso pode se tornar um câncer, pode se tornar outra coisa que pode prejudicar a sua vida, que pode encerrar a sua vida. Isso pode se tornar outra coisa inteiramente diferente no processo de dizer que você quer aceitar Jesus. Não, não vá por esse teste. O que quer que estiver no seu corpo foi anulado. Jesus te aceitou e você é amado. Então, tome nota disso. Este é um conselho para todo mundo. Muitos têm essa tatuagem e estão preocupados. Muitos têm essa tatuagem e estão preocupados. Como podem aceitar isso? É impossível aceitar? É impossível para Jesus aceitá-lo? Até porque ele remova a tatuagem? Não. Lembrem-se, nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. Se você anda pela fé, você não pode andar pelo quê? Se você anda pela vista, você não pode viver pelo quê? Obrigado. Homem de Deus, quando eu recebi uma ligação sua naquela noite, diante do homem e de Deus, eu queria voar, mas eu percebi que não tinha asas. Homem de Deus, para ser franco, eu não era nem capaz de controlar meu corpo, porque eu estava tremendo. Um homem na porta foi chamado pelo homem mais popular hoje na Terra. A pergunta, você não respondeu minha pergunta. Você não respondeu minha pergunta. Você disse que queria voar. E depois você percebeu que não tem asas. Ok, o que aconteceu com você quando você percebeu que você não tinha asas para voar? Eu só fiquei naquela posição onde eu recebi aquela ligação. E eu fiquei por cerca de 10 minutos. Ok, muito obrigado. Vocês ouviram isso? Obrigado. Eu me juntarei a você para escrever um livro. Um livro curto sobre quem tem tatuagem, porque as pessoas precisam ler sobre isso. Mesmo a mensagem que eu estou dando agora é muito estranha para alguns. Sim. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, há dois caminhos. Aceitá-lo no natural, então você continua andando pelo que vê, ou aceitá-lo em espírito, então andará pela fé. Então, quando você aceita Jesus, o único caminho para aceitar a Jesus e ter paz no coração é aceitá-lo pela fé. E quando você aceita Jesus pela fé, agora, você começa a viver não pelo que vê. Sua vida não depende do quê? Dos sentidos. O que cheiro você está sentindo? Ah, tem algo bom aqui. Antes de você falar, você examina o que você fez à luz da palavra do Senhor. Olhe esse homem. Ele é magro, olha o jeito dele. O que ele está dizendo? Sua mensagem é muito boa. Não tome essa mensagem ainda. Examine essa mensagem à luz da palavra de Deus. Porque mesmo os demônios pregam para você. E esse ensino não te leva muito longe. Esse é o problema que estamos enfrentando no mundo inteiro. As pessoas estão confusas, elas não sabem quem é quem. Quem é o homem de Deus, quem não é o homem de Deus.
Olha essa mensagem que lemos agora. Esse é o mesmo Senhor. Deus disse que você não deve fechar os olhos e você fecha. Definitivamente isto é para você. E você diz, não, não é para mim. Diz o Senhor, é isso. A palavra diz o Senhor, é isso. Isso é Espírito. É Espírito. Ele diz que quando você o aceita, tudo que aparece no natural não é definitivo. Porque a Bíblia diz que se você pisar uma cobra, você não vai se machucar. E porque a Bíblia diz que quando você toma o veneno mortal, isso não vai te machucar também. Você toma o veneno mortal e você não se machuca. E se os outros tomarem, esse veneno os matará. Isso que quero te dizer é que no natural, você não é como eles. Você pode ter tatuagem, mas não é como eles. Você pode ter tatuagens. Você não é como os outros que têm tatuagem, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Diga ao seu vizinho, você pode ter tatuagens, mas você não é como os outros que têm tatuagem, porque você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, em espírito e em verdade. A tatuagem está anulada.